Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Hoje recebemos Roberto Caruso, que tem como matéria-prima o humor. Caruso trabalha com aquilo que chama de humor com propósito, fazendo do riso e da alegria ferramentas inigualáveis para inspirar e motivar as pessoas. Muito bem, mais um Leadercast começando. Deixa eu ver como é que eu apresento esse aqui, peraí. Essa figura aqui eu conheci ao vivo durante o Epicentro 2016, quando eu fui lá, como todo ano vou. E os caras me apresentaram, só que antes de eu conhecê-lo pessoalmente, a gente entrou num grupo, formou-se um grupo dos palestrantes. E naquele grupo aparece esse sujeito aqui com um bom humor irritante, cara. O tempo inteiro fazendo piada e mandando coisa, mas era um negócio assim que eu falei, bicho, esse cara é muito bobo, cara. Que monte de bobagem. Deve ser um chato de galocha, cara, que pentelho. E ali depois eu conheci ele ao vivo, vi a apresentação dele na hora lá. E pude entender que esse bom humor irritante, na verdade, não era uma armação que ele tinha feito ali, ou uma forma de encher o saco dos outros. Isso é uma matéria-prima do trabalho dele, é a matéria-prima da vida dele, e foi muito legal ver a apresentação. Tanto foi legal que a gente acabou continuando a conversar ali um pouco, até que surgiu a chance de ter essa gravação. Então eu não quis perder a chance de trazer um cara aqui que trabalha com uma matéria-prima como essa, cara, que é o bom humor, sem ser um cara de stand-up comedy que tá por aí fazendo palhaçada na televisão, etc e tal, né? 3 perguntas básicas do programa, que são aquelas que quem escuta já conhece, mas que são fundamentais. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Roberto Caruso, 52 anos, com shape de 40. E eu trabalho com humor com propósito, exatamente é isso, sem ser muita palhaçada, é assim, humor a serviço de alguma coisa maior. Humor com propósito, cara, isso é interessante, nós vamos falar bastante disso aí, né? Vou explorar você um pouquinho aqui nos próximos minutos, quero começar com a tua origem, você veio da onde, nasceu onde, Caruso? Olha, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? Eu brinco que quando eu estava na escola eu falava assim, me perguntavam onde você nasceu, né? Eu falei, eu nasci na cama do Hospital Matarazzo, que nem existe mais. Né? Nasci em São Paulo, meus pais são italianos, genuínos, né, italianos, mas que se casaram aqui no Brasil. Sim. Eu sempre morei em São Paulo. Sim. Sempre. Só agora que já há uns 10 anos que eu acabei saindo da loucura de São Paulo, mas estou perto. O que você ia ser quando crescesse? Então, olha, quando eu ficava pensando o que eu ia ser, eu achava que eu ia ser caminhoneiro. Eu adorava ver os caminhões, né? E muito assim, coincidentemente ou não, eu acabei fazendo um dos meus melhores trabalhos, um dos meus melhores cases na minha vida foi com uma indústria de caminhão. De caminhão, foi. Legal. Mas isso era aquele sonho de moleque ainda, muito criança e tudo mais, que você se admira com todas as coisas, né? Você vai evoluindo, vai estudando, etc e tal, e quando resolve encontrar seguir um caminho, termina o seu colegial, você fez colegial? Fiz tudo certinho, tudo. Terminou o colegial, foi cursar o quê? Fui cursar publicidade e propaganda, comunicação. Tá. Meu sonho era trabalhar numa grande agência de publicidade e ser um criador. Você já tinha a manha de ser o cara que agitava, o moleque que era espontâneo e tudo mais, ou não? Até os 7 anos, Luciano, eu era bem quietinho. Mas depois dos 8, 9, aí eu comecei realmente a ficar da pá virada. E aí não parou mais. Normalmente é o contrário, né?
Pois é, né? Na verdade, assim, diz que o moleque é muito, assim, radiante, né? No comecinho, depois muito arteiro, né? Sim. Não que eu não fiz arte, eu fiz muita arte também, mas dos 7 pra cima, acho que virou uma chavinha, aí eu pirei geral. E aí eu sempre fui, assim, esse meio brincalhão, sempre fiquei no meio das pessoas, gostava de brincar, de dar risada. Sempre foi nesse estilo. Você já parou pra pensar o que pode ter sido a chavinha, cara? Mudaram você de escola, mudou de ambiente, aconteceu alguma coisa na tua vida aqui? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não consigo hoje imaginar o que foi. Eu sei que olhando pro meu passado, como toda família tem as suas questões, né? Mas eu tive uma avó muito divertida. A minha avó era muito divertida, ela era muito engraçada. Imagina uma napolitana fazendo curso de inglês. Já era uma comédia, né? Então, assim, todo domingo, né? Família italiana, aquela coisa de juntar as pessoas, era super divertido. Enfim, eu era o caçula de toda a família, né? Eu era, no meio de 5 mulheres, eu era o último ali que era o zoeiro, né? Sim. Mas era divertido, Agora a chavinha, o que virou, cara, eu não sei, viu? Acho que foi ir pra Disney. Com 7 anos eu fui pra Disney e acho que eu pirei. Tem gente que acha ruim isso até hoje. Eu escuto barbaridades de gente que é absurdo e aquilo lá. É gente que não tem a menor ideia do que tá perdendo, né? Que, olha, cara, se eu puder ir à Disney até o último dia da minha vida, eu faço questão de ir pra Disney. Pra virar criança, cara. Pra virar criança outra vez, né? Mas vamos lá, a gente vai mergulhar um pouco mais nisso aí. Muito bem, você vai fazer publicidade e propaganda. Fui fazer publicidade e propaganda e eu estagiei numa grande agência. Pode falar? Pode, claro. Estagiei, eu tenho muito orgulho de ter estagiado lá, foi a DPZ. Sim. E na DPZ eu entrei como estagiário e assim, eu já tinha um Fusquinha, aí eu ia de Fusquinha, mas eu não ganhava nada no estágio. E aí comecei a estagiei com algumas empresas que eram clientes deles. Que ano era isso? Isso foi... Eu tinha o quê? Uns 19, tô falando de 1983, por aí, mais ou menos. A DPZ ainda era a DPZ. Era a DPZ, do Alib, Petit e Zaragoza. E assim, era muito bem acolhido por eles. Sim. Mas assim, o meu estágio, acho que na história da DPZ foi um dos mais longos, e sem remuneração. Porque eu comecei a ir de Fusca, depois eu ia de ônibus e no finalzinho eu comecei a ir a pé. Saía da Alameda Lorena e atravessava todo o Jardim Europa. Cara, a tua vida é tudo ao contrário, bicho. Pois é, viu? As pessoas começam a pé, depois do ônibus, depois de carro. Você inverteu também. Ao contrário. Mas tem uma coisa legal que eu vou te contar, Luciano, que assim, eu podia ter todos os motivos para me sentir frustrado de não ter conseguido ser registrado, né? Ser realmente absorvido pela DPZ. Só que foi muito legal porque eu tive contato com todas as áreas da publicidade. Isso fortaleceu ainda mais o fato de eu querer trabalhar com criação. E quando eu vi que não ia rolar, eu falei, bom, o que eu vou fazer? E aí, um cara que até hoje eu sou muito grato, Almir Soares, que é um cara que está no mercado ainda. O que ele fez? Ele trabalhava na área de relações públicas e junto com a área de jornalismo dentro da DPZ. Vinha para o Brasil, né, um grande evento que se chamava Itália Viva. 3 meses de vários shows, veio Dario Fo, Frank Carrame, sabe, o pessoal, tanto que o Dario Fo faleceu no ano passado, fazia o Barbeiro de Sevilha, então assim, vieram para cá e eles falaram, olha, Carlos, a gente vai te apresentar para o consulado italiano. Bom, para encurtar a história, para não ficar muito comprido, eu era o intérprete oficial do consulado italiano para com os artistas. Então eu viajei para o Rio de Janeiro, ia nas entrevistas. Já não mais como DPZ? Não era mais DPZ. Então vamos voltar na DPZ que eu tenho uma questão aqui. Vamos lá. 19 anos de idade, trabalhando. Já tinha mais. Tá bom. Era uns 20. Piorou então, pior ainda. 20 anos de idade, entre aspas, vou fazer aquele gestinho idiota, tá? Entre aspas, trabalhando na DPZ, em nada menos do que DPZ, que era o nome naquela época, né? Sem ganhar nada. E de repente, quanto tempo você ficou lá? Fiquei 6 meses. 6 meses. Só tirei, não, na verdade foram 5 meses, porque quando chegou uma hora que eu vi que não ia dar mesmo... Esse é o ponto que eu quero chegar. Quando você investe 5 meses ali, 20 anos de idade, tá dentro da DPZ, quer dizer, aquele é o sonho de todo moleque de propaganda na época, e você uma hora para e faz uma avaliação e fala, esse negócio não vai dar, e eu vou ter que partir para outra. Como é que foi esse momento, cara? Que momento era esse? Quando é que você acordou e falou, bicho, não vai dar? Eu vou revelar para você e para quem tá ouvindo a gente. Aquele papo do QI, do que indica, sim, naquela época era uma grande realidade.
Eu lembro que uma menina, que ela era da família de algum dos donos da Sadia, veio fazer um estágio, em 3 meses ela estava com a carteira assinada e contratada. Então aí eu falei, cara, a história é verdadeira, né? Nada contra ela ser contratada. Mas claro que tinha todo um valor político aí por trás. Então eu falei, bom, paciência. E nessa época foi quando alguns amigos meus em julho, eles falaram, cara, a gente vai de carro até Trancoso, né? Vamos lá pra Bahia. Eu falei assim, quer vir com a gente? Falei, ah, cara. Aí eu tinha um casaco de couro que eu tinha ganhado da minha avó, já que não cabia mais em mim, que eu estava mais fortinho. Minha irmã estava de olho no casaco. Vendi o casaco para ela, fui para... Pegou dinheiro e foi para lá. Fui para Porto Seguro, Trancoso, e fiquei lá um mês. Voltei, mas aí, assim, liguei para lá, para DPZ. Falei, não, Carlos, volta aí. E voltei, eu ainda voltei e fiquei mais 2 meses lá. Sim, para ter certeza que não ia rolar nada. Para ter certeza que não ia rolar nada, Luciano. Os insights interessantes aqui são alguns, cara. Um deles muito legal que é o seguinte, cara, com 20 anos de idade, com 19 anos de idade, você tem tempo de errar à vontade. Então você chegar e falar o seguinte, cara, não vai dar, vou mandar isso tudo pra merda e vou pra Troncoso, dá tempo de fazer. Você não pode fazer uma loucura dessa aos 40, aos 50 anos de idade, não dá mais, né? Não é dá. complicado. Mas jovem você pode fazer e depois retomar, né? Mas vamos lá, você vira o intérprete de italiano, trabalhando para o consulado. Para o consulado. Sim. Eu acompanhava alguns artistas, então assim, quando era especificamente o Dario Fo e a Franca Rama, que eram os principais, eu ia nas entrevistas, aí eu ajudava a traduzir o que eles estavam falando. Depois acompanhei toda uma mostra de quadros, né? Fiz toda a viagem em São Paulo, acompanhando para realmente saber que ia ser tudo entregue. Então assim, fui eu com 2 equipes, 2 caminhões, tanto que a gente teve um problema no transporte, um caminhão quebrou, daí logo veio outro caminhão, a gente fez todo a mudança, né, das obras de arte que eu nunca tinha visto como transportava. O que né? você fazia ali? Cara, naquele momento eu estava sendo curador daquela mostra que ia sair de São Paulo e ia para o Rio de Janeiro. E eu nunca vou esquecer que assim, eu sempre gostei muito bem de tratar as pessoas, eu sempre tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E nunca vou esquecer que eu tinha 20 caras que eram os peões que carregavam esses quadros, que tinham tomado cuidado. A gente no final do trabalho, tudo deu certo. Todo mundo lá no Porcão, no Rio de Janeiro, né, oferecendo um jantar para eles. Então, assim, tem momentos que ficaram muito marcados, sabe? Nesse momento, quem perguntasse para você o que você era, você diria, eu estou o produtor, eu estou o curador. Alguns meses anteriores, você diria, eu estou o tradutor, né? Quer dizer, você não tinha encontrado ainda o... E alguns meses antes eu falei, eu sou publicitário. Estou publicitário. Você não tinha encontrado ainda o teu caminho, você estava tateando, né? O que viesse era lucro. O que viesse era lucro. Vai, vamos lá, eu quero chegar no palhaço. É o seguinte, antes de eu entrar nesse estágio, eu já tinha trabalhado um pouco em acampamento de férias. Tá. Que esse é meu grande legado, são os 10 anos que eu trabalhei com crianças, adolescentes, né? Então assim, eu dava muita vazão. Eu fui acampante, fui monitor de acampamento durante 10 anos, né? Fui Papai Noel durante 20 anos. Mas aí, quando eu realmente me formei, quando eu acabei a faculdade, daí eu fui tentar o publicitário. Mas eu não tinha achado, porque eu começava a olhar para o mercado e na época, nessa época, Luciano, as agências começavam a nascer as agências de promoção. E aí, assim, não tinha espaço na publicidade. Realmente era muito complicado para quem estava formado sair trabalhar em algum lugar, ganhando alguma coisa decente. Deixa eu dar um depoimento. Eu passei um Réveillon num desses hotéis legais lá, acho que o Rio Grande do Norte, Bahia, não me lembro onde foi. Foi um desses hotéis legais. Estava lá minha filha pequenininha, ela devia ter 5, 6 anos de idade, uma coisa assim. E lá no hotel tinha o esquema dos monitores para cuidar da molecada, e aquela bagunça para lá e para cá, né? E teve um monitor que acabou se virando amigo dela, e ela amigo dele, o cara era uma figura, era um barato monitor, né? E cara, o cara virou amigo da gente, amigo dela, mas assim, de ir no quarto, bater na porta, vamos lá, é hora de ir. Ia pra bagunça, se bagunçava. Cara, esse cara marcou minha filha por resto da vida dela, entendeu? Pelo carinho daqueles 5 dias que nós ficamos ali, né? E tem muita gente que desdenha disso, né? Quando vê, o que você faz? Eu sou monitor da molecada, e você olha pra isso e fala, desdenha. O que é o monitor? Cara, o poder que esses caras têm de fazer a cabeça da molecada, de influenciar, de marcar pro resto da vida, naquele momento que você tá com... Você tem um HD vazio naquela molecada, né? O que você joga ali, eles vão pegar aquilo lá e vão assimilar. E o monitor tem esse poder, né? De ser o cara, esse cara vira o ídolo daquela molecada, né? Era assim que... Eu vou te contar um caso, então, exatamente no que você falou.
quando eu comecei a trabalhar com acampamento de férias, você acaba ganhando amizade com as pessoas que estão trabalhando com você. E aí uma amiga minha que também era monitora, a gente resolveu abrir a nossa primeira empresa, né? Que era a Pique-Pique. A Pique-Pique era uma dupla que ia para os aniversários e fazia atividade, as mesmas atividades do acampamento, fazia na festa. E um dia eu vou lembrar bem, a gente estava ali na região ali da Pompeia, daí a gente estava num prédio, a gente tinha marcado, era uma criança, era um aniversário de 8 anos, tinha umas 30, 40 crianças e só íamos nós dois, eu e essa amiga minha. Eu cheguei um pouco antes, ela estava atrasada, já comecei a tocar fogo na galera e comecei a fazer as brincadeiras e reunir toda a criançada e tal. E tinha uma vozinha que estava lá só olhando. Uma vovó. Uma vovó, lá quietinha, só olhando o movimento e a molecada correndo tudo numa boa. De repente chegou a minha amiga. Aí ela veio e ela me rendeu, né? Ela falou assim, Caruzão, dá uma descansada agora, deixa que eu toco, né? Passei pra ela aqui as brincadeiras que estavam fazendo e fui tomar uma água. No que eu fui tomar uma água, a vovozinha colou em mim. Ela chegou e falou assim, olhou pra mim, né? Eu falei, oi, boa noite e tal. Ela olhou pra mim e falou assim, você tinha que ser político. Aí na hora eu falei, gelei, falei, como assim, político? É, esses são seus futuros eleitores. Olha só onde é que tá. E o pai da criança, Luciano, isso foi o que mais me impressionou, foi isso. O pai da criança chegou pra mim também, veio oferecer alguma coisa e falou assim, eu tô abismado com o teu poder de gestão dessas crianças. Né? Como é que você faz? Eu sozinho com meu filho não consigo às vezes lidar com isso. Falei assim, olha, primeira coisa, lidar com os filhos dos outros é diferente do que você lidar com seu próprio filho, apesar que eu ainda não era pai. Mas aí a segunda foi, você gosta de brincar? Porque se você gosta de brincar, o seu filho vai brincar com você. Mas se você não gosta de brincar e você simplesmente pega um desenho dele, olha e fala assim, ah, que bonitinho, aquele monte de rabisco, então não vai rolar. Eu tenho um terceiro ponto aí, Igor. Você estava paramentado? Você estava vestido de quê? Eu não estava tão paramentado, mas eu estava fazendo nesse momento um jogo que é o jogo do vampiro. E eu tava com uma capa preta, né? Então eu era o vampiro mor. Aí. Né? Aí não tem como, né? A questão dos ritos e mitos, a importância, né, da farda que você bota naquela hora. E essa farda constrói o personagem, que é diferente de tudo aquilo que a molecada vê. Quer dizer, eu olho, a molecada chega lá, olha aquilo tudo e vê um palhaço lá no meio. Vê um mágico, vê uma menina vestida de bolha, vê um cara vestido de jacaré. Aquilo voou, né? Abriu a porta da imaginação. Acabou, já foi. Que é o que a gente vai perdendo lá na frente, né, cara? Lá na frente vamos enfiar um terno e uma gravata em você e acabou a festa, né? Acabou a festa. Muito bem, vamos lá. O palhaço. Lá. Eu quero você quer chegar no palhaço? Quero ver como é que você chegou lá. Vai Bom, lá. então assim, se prepara, porque assim, eu vou procurar ser bem sucinto, mas é o seguinte. Enquanto eu fazia, então, esse desenvolvimento todo no acampamento de férias, né, eu comecei a fazer teatro. Já fazia teatro de praça, teatro amador, comecei a fazer, mas assim, era de uma forma um pouco desprovida de muita responsabilidade, né, em cima do teatro. O que aconteceu? Eu trabalhava numa rede de hotéis, né, que não existe mais, né, ou se existe, enfim, era uma rede de hotéis que tem no interior de São Paulo. E aí lá eu comecei a fazer mais a monitoria. Só que eu comecei a desenvolver alguns personagens, mas sem a pretensão de virar ator, alguma coisa assim. Nessa mesma empresa, eles tinham tanto hotel de lazer como hotel executivo. E aí eu queria incrementar o meu salário, daí eu falei assim, olha, fora as férias, será que eu posso trabalhar na área executiva? E aí comecei a trabalhar na parte mais séria do hotel. E aí eu fui para hotelaria. Aí eu trabalhei né, o que já não existe mais aqui, o Crown Plaza, que era na Fricaneca. Sim. Fui executivo de conta, então eu ia, né, cuidava dos clientes, etc e tal. Mas não tinha muito para onde subir, porque a minha gerente era muito legal, eu só ia subir de cargo se eu matasse ela. Sim. E aí o que aconteceu? Um amigo meu que trabalhava também comigo, ele saiu do hotel, foi para a Companhia Suzano. E lá abriu uma vaga e eu fui trabalhar lá. Fiquei na Companhia Suzano. Lá no hotel, você tinha carteira assinada? Tinha carteira assinada. Foi a primeira vez que você assinou a carteira? Na primeira vez, eu vou ter que falar, a primeira vez foi com meu pai de office boy no escritório dele. Porque eu fui boy. Se você não foi boy e se você não teve Fusca, você não viveu a vida. Tem que ter sido boy um pouco, né? Office boy. Office boy. Na minha época até tinha contínuo, que era o office boy mais velho. Ele era contínuo, né? Era o contínuo. Não, tinha escala, né? Dos office boy. Né? E aí, assim, quando eu fui pra Suzano, fiquei 10 meses lá só. Trabalhava em feiras, né?
chefes fantásticos, era um trabalho muito bacana, mas eu não aguentava ficar entre quatro paredes. Sim. E aí, no meio dessa... Enquanto isso eu fazia teatro, eu fiz teatro durante 3 anos com a Miriam Muniz, nossa querida Miriam Muniz, que é do Teatro de Arena. Eu nunca vou esquecer que ela no 3º ano que eu finalizei com ela no final do espetáculo para família, etc., ele sentava, depois que todo mundo ia embora, ela sentava o pessoal no teatro e começava a falar para cada um alguma coisa sobre o que era o desenvolvimento dessa pessoa. E chegou na minha vez, ela olhou para mim e falou assim: Caruso, eu nunca mais quero te ver aqui. Aí eu gelei. Falei, por quê? Falei assim, você já tá pronto, você precisa agora ir trabalhar, vai trabalhar com o Juca de Oliveira, vai trabalhar, entendeu, com o Paulo Otran, vai dar um jeito de trabalhar, mas aqui curso chega. Então eu fiquei numa dúvida, aí acho que eu comecei a tatear o que poderia vir a ser o meu propósito. Que idade você tinha? Aí eu já tinha 25 anos, 26 anos, por aí. Solteiro? Já tá solteiro, eu dividi apartamento com um amigo meu, que também fazia teatro, e aí eu conheci um cara... Eu fui fazer um curso com um cara que é o Fernando Vieira, que hoje é casado com a Suzy Rego, né? E o Fernando, ele fez um curso de comédia dell'arte na Itália. E um curso que eu fiz com ele depois deu uma apostila pra gente, e lá tava no currículo dele, comédia dell'arte, Reggio Emília, Itália. Aí eu fui fuçar um pouco, fui perguntar pra ele. Ele falou: Caruso, é fantástico o trabalho. Bom, moral da história. 1993, vendi o carro que eu tinha, que era um Escortezinho que eu tinha comprado do meu pai. Larguei o apartamento, coloquei outra pessoa para não zoar o meu amigo, né? E aí fui embora, juntei, vendi, fui para Itália com a cara e a coragem, né? Minha namorada teve que entender na época. Fui para fazer um curso de 3 meses intensivo, era de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde. Teatro. Comédia. Estudar comédia dell'arte. Lá chama a Escola Internacional do Ator Cômico. Então a gente passa desde a antiga Roma até, né, Chaplin, Irmãos Marx, cara, e aí foi fantástico. E aí, quando acabou o curso, eu tava pilhado. E aí eu fui morar em Bolonha com um amigo meu. Olha só como as coisas acontecem. Tô morando em Bolonha, aí esse amigo meu conhecia um grupo de saltimbancos italianos, que eles viajavam pela Itália fazendo shows pelas cidadezinhas e ganhavam uma graninha das prefeituras. Eles foram para Bolonha e eles iam fazer, olha só, eles iam fazer uma ação na Praça de Bolonha para uma farmácia de manipulação. Então era tipo uns Walking Dead, né? Distribuindo uns panfletos, fazendo umas performances para o pessoal poder conhecer a farmácia. Bom, fiz o trabalho com eles me convidaram. O italiano eu falo fluente, porque meus pais italianos, a gente só falava italiano. Chegou no final, vamos comemorar, comer uma pizza. Aí os caras viraram pra mim e falaram assim: ô brasiliano, você não quer viajar com a gente? Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, a gente vai sair daqui, vai pra Roma, de Roma vamos até Rimini, lá na Sicília. Rimini, é o meu sonho. Aí, Luciano, aí a coisa começou a pegar, porque eu comecei, tô fora do meu país, não tinha algo que me ligasse mais, claro, tinha minha namorada, né? Mas assim, eu falei, cara, eu tô diante de uma oportunidade. Eu tinha ainda uns vouchers, eu falei, quer saber? Vou nessa. Foram 5 meses viajando pela Itália. Com um grupo de saltimbancos. E aí, meu amigo, um dia eu dormia na igreja, um dia eu dormia numa casa de alguém, um dia eu dormia... assim, sabe o que? Tem um filme que chama A Viagem do Capitão Fracassa, que conta essa coisa dos andarilhos e da comédia dell'arte. Eu acho que eu vivi um pouco isso numa época um pouquinho mais moderna. Mas quando eu cheguei perto de Catanzaro, onde meu primo mora, daí eu falei, galera, meu dinheiro acabou, porque eu não ganhava nada, né? Eu só fui pra viver isso. Aí fiquei lá mais uns 2 meses, aí acabou o dinheiro mesmo, aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, o que você faz? Você vai rever o seu último emprego. Claro. Aí eu fui lá na companhia, Suzano, encontrei a Vera, minha chefe. Isso já fazia o quê? 2 anos mais ou menos que eu tinha saído do Brasil. Aí ela falou pra mim assim, e aí, quer voltar? Eu falei, não vai dar, Vera. Eu vivi uma experiência muito bacana, né? Aí ela me apresentou uma empresa que tinha feito performance para eles numa Bienal. Aí eu fui lá, fiz a ficha, né, como ator. E cara, dali pra frente eu não parei mais de trabalhar. Imagina, tava assim, com quase 1 ano de só teatro todo dia. Eu voltei sarado, eu era chamado para todos os trabalhos. Aí comecei a ganhar grana. E meu pai não entendia nada, porque eu voltei para casa dos meus pais, né? Esse é um ponto que eu queria dar um break aqui para perguntar para você. Papai e mamãe querem um filho médico, advogado, administrador. E aí o cara volta e ela pergunta, o que você é? Você fala, eu sou ator. É. Ator.
Como é que foi, cara? Como é que foi chegar em casa e falar, pai, senta aí que eu tenho um negócio pra contar? Primeiro que meu pai... Como é que você saiu do armário pro seu pai e pra sua mãe? Vamos lá. É verdade, né? Meu pai, assim, acho que ele sofreu um pouco, porque ele falou, meu único filho homem, e assim, tem esse estigma do ator, ele, né, sair do armário, né? Sim. Eu falo assim, olha, eu tenho bons amigos marceneiros, então eu falo fazer um armário bem fundo, pra eu não demorar pra sair. Sim. Né? Mas assim, o que eu falei pro meu pai foi assim, quando eu voltei, meu pai ele ficou muito contrariado com o fato de eu largar tudo para ir para a Itália. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele sabia que eu estava fazendo aquilo de coração. Eu queria fazer porque era a minha vontade, era o meu desejo. E depois de um ano que eu voltei, só para você entender como foi a reação deles. Porque meu pai sempre foi um cara mais calado, mas muito... Ele nunca falou o que eu deveria fazer. Para mim e para minhas irmãs, ele foi bem claro. Procure escolher uma profissão mais próxima do que você gosta de fazer. Tanto que eu escolhi comunicação, porque eu gosto de falar, né? Deu para perceber. Sim. E aí o que aconteceu? Eu voltei, comecei a trabalhar com essa empresa, comecei a ganhar grana, e aí um dia um amigo meu que eu fiz lá nessa companhia, ele falou, Caruso, dá para você me substituir num trabalho? Eu falei, claro, né? É final de semana, são 2 dias, etc. É que eu já faço há um tempo trabalho. Bom, cortou, eu falei, e onde que é? Ele falou assim, não, então a gente se encontra no Habib's da Francisco Morato. Eu falei, beleza, né? Me encontrei, falei, e aí, onde é que é? Ele falou, não, é um pouquinho mais longe. Aí pegamos um ônibus e fomos. Cara, é uma concessionária da Volkswagen. No final da Francisco Morato, quase na Regis Bittencourt, tinha essa concessionária lá. Era de palhaço, na concessionária. Vou encurtar a história. Eu substituí ele aquele dia e daquele dia ele não voltou mais. Eu fiquei 2 anos direto, todo final de semana, trabalhando de palhaço. E lá na concessionária. E lá eu desenvolvi o meu maior laboratório de vendas bem-humorado. Acho que ali era a fagulha do humor com propósito que eu só vim entender depois de mais de 10 anos. Sim. Mas aí quando eu comecei a trabalhar e meu pai viu que depois de 2 anos, quer dizer, depois de 1 ano mais ou menos, ele tinha me ajudado a comprar um carro, porque eu precisava de um carro para ir lá. Em 1 ano, né, 1 ano e meio mais ou menos, eu vendi esse carro, eu comprei um carro zero com dinheiro de palhaço e devolvi o dinheiro pro meu pai. E aí eu achava que ia virar o rei dos palhaços das concessionárias, cara. Porque acho que minha cabeça empreendedora era essa. Cara, vou enfiar em cada concessionária, eu vou colocar um palhaço. Aí quando eu chegava perto dos meus amigos do teatro, eu falava assim, e aí, cara, tem um lance muito bacana pra você ganhar uma grana legal, tranquilo, fácil. Ele falou, o quê? Palhaço de concessionária. Eu falei, não, eu quero fazer Shakespeare, eu quero fazer Molière, eu quero fazer... E aí eu falei, tá bom, vou ficar só eu aqui mesmo, né? E aí meu pai, aí eu chego na hora do meu pai. O que meu pai falou? Porque meu pai, quando eu voltei da Itália, não falou nada. Mas depois desse 1 ano e meio, 2, que ele viu que eu tava fazendo o que eu gostava, que eu tava feliz, um dia a gente sempre sentava, né? De noite pra conversar. Ele sentou comigo e falou assim, eu tenho 2 coisas pra te falar. Uma boa e uma ruim. Eu falei, começa com a ruim, pai. Ele falou assim, eu nunca achei que meu único filho homem fosse virar artista. Eu falei, pô, pai, não é tão ruim assim, né? E eu falei, qual é a boa? Ele falou assim, é que você teve coragem de você ir atrás do teu sonho e fazer ele virar uma realidade. E aí, só de falar já é embargo, porque foi muito forte pra mim. Sim. Então meu pai... Tudo que ele teve de receio, mesmo eu não fui um bom aluno na escola, porque eu achava que tinha muita coisa que a gente estudava que não tinha a ver. Assim, a minha demora, né, para as coisas acontecerem, mas ele viu que, assim, tinha um talento ali. Sim, tinha um talento. Afinal de contas, esse moleque vai... É tão bizarro isso, porque assim, eu criei um personagem, que é a doutora Vavá, que é uma sexopsicoterapeuta, né? Pra dar vazão, né? Pra não sair do armário, você faz um personagem mulher, aí beleza. Nunca vou esquecer ela. Esse personagem especificamente nasceu de um telegrama animado pra uma amiga minha que tinha um casal, eles iam fazer um chabar de despedida, e aí na ideia eu falei, vamos fazer uma doutora, né? Uma sexopsicoterapeuta que vai ver se tem afinidade entre os dois. No dia que eu tava preparando, eu levava a cama de campanha para fazer uma cena, enfim. Nesse dia que eu ia fazer o trabalho, um casal que fazia tempo que não vinha em casa veio jantar. Enquanto eles estavam na mesa, eu tava no corre-corre. Pega as coisas, leva pro carro, coloca no porta-mala, etc e tal. E aí, acabei de arrumar e eu fui me preparar.
dei boa noite e tal, fui me preparar e saí montado. Sim. Saí, quer dizer, então eu passei pela sala pela última vez como Roberto Caruso e voltei como doutora Vavá. Poderosa. É aquela que eu conheci no Epicentro? Não, aquela é a Fofis Fofinha, mas é parecida. Tá. Mas peito, avental, Sim. salto alto. Imagina a cena do amigo do meu pai olhando uma traveca, atravessando a sala e meu pai sorridente falando: bom trabalho, filho. Porra, no mínimo acho que o cara achava que ia me achar lá na República do Líbano, perto das travecas. Então, assim, essa virada do meu pai pra mim foi muito importante. Que legal, cara. Porque Deixa eu pescar um negócio interessante aqui que você falou. Palhaço de concessionária, né? Como é que eu vou falar isso aqui de uma forma... não é para ser ofensivo, cara. Eu quero falar da forma como a coisa realmente é. Palhaço de concessionária, advogado de porta de cadeia, auxiliar de pedreiro, entendeu? São os níveis mais baixos de uma profissão. Então você tem... Olha, eu tenho o palhaço mor do Cirque du Soleil. Deve ser o cúmulo do palhacismo mundial. Sim. E lá embaixo tem o palhaço do farol de carro e da concessionária, né? Que é lá embaixo, é o nível lá embaixo. E você fala isso pra mim, com o olho brilhando, né? Com a boca espumando, dá pra ver o tesão com que você fala. Eu trabalhei 2 anos com palhaço de concessionária e foi muito bom, né? Muita gente acharia isso humilhante. Dizer, cara, é uma humilhação, cara. Seu filho faz o quê? Meu filho é palhaço de concessionária. Meu Deus do céu, cara, deixa isso aí escondido aqui porque você é palhaço de concessionária. Como é que você tratou, como é que você trata isso? Como é que alguém que vai atuar numa posição desse nível, assim, tem que enxergar para fazer com que isso seja uma coisa que lhe orgulhe e que dê o brilho no olho que você está tendo quando fala para mim aqui? Eu acho... Tá bom. Amar o que faz, tá? Isso é... Não, tira fora. Eu quero saber o... Não, eu acho que assim, é antes do palhaço. Na verdade, eu acho que não é o palhaço. O palhaço é uma forma de expressar. É uma forma de se expressar. Tanto que eu digo que se hoje eu tenho criados nesses 20 anos de carreira, eu tenho 55 personagens que eu chamo de entidades. Sim. E eu empresto meu corpo, minha voz para que eles tenham vida. Mas se eu não tivesse exercitado isso, Luciano, talvez eu tivesse algum problema mesmo, porque eu acho que o que a gente se relaciona com as pessoas escolhem o que elas querem ver no outro. Se eu quero ver a coisa boa na pessoa, eu vejo a coisa boa. Se eu quero ver a coisa ruim... Então, assim, o palhaço em si da concessionária, o que a gente vê hoje aí, são pessoas que, entre aspas, eles falam, não tive oportunidade, então eu vou lá... Sobrou isso aqui. Sobrou isso, eu vou ganhar R$50 para ficar o dia inteiro aqui na frente, ou então dentro de uma cabeça de Mickey ou de urso, né, que você não aguenta ficar 20 minutos no sol, que você pode morrer, né? E aí, eu acho que, assim, o que eu fiz foi não ter vergonha de fazer aquilo que eu estava fazendo, porque e fazer era o bom, máximo e fazer o melhor que eu podia. Claro que eu vou te contar uma coisa, claro, tinham vantagens? Tinham. Sim. Porque, assim, um palhaço que falava 3 línguas, que tinha curso universitário, não que eu curso universitário, mas querendo ou não, eu tinha uma... Eu tinha uma bagagem, eu tinha uma bagagem, um repertório, claro. Que melhorava. Você chegou a ver um vídeo que tem um vídeo na internet que mostra um sujeito vestido de urso polar tirando foto com as crianças? Com as crianças. Você viu aquilo, cara? Eu vou tentar achar o link pra botar no programa aqui, né? Eu não consegui tirar o olho daquilo, cara, de ver o que era aquilo. Era um cara vestido de urso polar batendo foto com as crianças. Mas o gestual dele, que eu fico arrepiado quando eu lembro, cara, o tesão do cara fazer aquilo, o cara é um gênio. Ele é genial naquilo que ele faz. Você olha e fala, meu, esse cara aqui é um puta de um profissional fazendo papel de urso, tirando foto com a criança numa loja, né? E você vê que o cara tá dando o melhor dele ali. Quer dizer, cara, não importa, cara. Eu sou assistente de pedreiro, eu vou ser o melhor assistente de pedreiro da face da terra. Palhaço de concessionária, eu seria o melhor palhaço de concessionária. E o melhor significa o seguinte, eu vou estudar isso aqui, cara. Eu vou encarar como treinamento. Isso aqui é minha escola, cara. Eu tô aprendendo. Puta oportunidade que eu tô aqui, porque você não tem backup, você tá sozinho. Você não tem técnicos mexendo em som, luz. É você e você, sem holofote, sem palco. Você tá no meio da concessionária. Você tem que fazer graça, tem que atrair os caras, tem que não ser inoportuno. Tem que lidar com gente que você não sabe a reação que vai ter, né?
Então, cara, aquilo deve ter te dado uma escola inigualável, cara. Luciano, eu falo que o meu maior laboratório na minha vida foi essa concessionária. Até hoje eu sou grato ao Edu, né, que me chamou um dia para substituir, porque ele fazia o trabalho para ganhar uma grana. Sim. Para mim aquilo virou... eu não ia lá para ganhar... Claro, eu recebia lá um cachê, mas era um grande laboratório. Tanto que eu só consegui... Essa é a melhor da história. Tinha um cara, que é o Wilson Antunes, que é o Lelé, o palhaço Lelé. Ele é muito... Ele não tem um nariz, ele tem uma quilha. Sim. Assim, se ele nadar numa praia em Miami de costas, o cara vai começar a gritar: tubarão, tubarão. Ele é muito bom com as crianças. Muito bom. Ele tem uma aura que assim a criança atrai. Então a gente era uma dupla. Então assim, quando a gente estava na concessionária, por exemplo, se você hoje pega qualquer casal que tem uma criança de 5 a 8 anos, ou até mais 10, entra numa concessionária no final de semana, não vai dar 15 minutos, ele vai começar: vamos embora, papai, vamos embora, mamãe. O que a gente fazia? A venda de um carro, ela precisa de tempo, é que nem um bolo. Tem que ir lá e tem que esquentar. Então o que acontecia? Chegava lá, a gente com muito tato, você falou uma coisa muito legal. Assim, o tempo, a distância, o ser oportuno, não ser inoportuno, que a pior coisa é você ficar rendido a um ator. É o ator que acha que está abafando e ele está simplesmente deixando numa situação desagradável. Sim. E aí o que ele fazia? A gente conseguia atrair a criança ia para um ateliêzinho que a gente montou lá, a gente puxou barbante no lugar, papel, nós compramos uns lápis de cera lá, a criança ia ficar 3 horas brincando lá com a gente. Enquanto isso, o casal estava lá. E aí a venda... Bom, em 2 anos, eu também tive... Quer dizer, aí veio um gatilho, acho que eu aprendi com meu pai, né? Eu comecei a perceber que o palhaço, ele interferia diretamente nesse momento de tempo que a pessoa ficava, e isso melhorava a venda. Eu comecei a anotar todos os carros que eram vendidos onde a gente interferia. Porque eu que ia mostrar o carro, eu vinha com os dólares gigantes falando: olha, se precisar de um empréstimo, eu te empresto, não cobro nada e tal. Eu brincava dentro do contexto dos vendedores. Tanto que chegou uma hora que os vendedores, eles já sabiam que eu ia pegar o cliente na porta e ia levar para a mesa dele. E aí já tinha todo um jeito bacana. E tinha gente que voltava no final, mesmo depois de comprar carro, voltava no final de semana para brincar com a gente. Então foi muito sucesso ali. Legal. Mas aí o que foi legal foi que assim, eu fui anotando, e aí um dia eu falei pro Lelé, hoje nós vamos dar o nosso golpe de Minerva. Depois de 1 ano e meio mais ou menos, a gente entrou na sala do gerente, estava todo mundo, tava o dono da concessionária, e eu falei assim: é o seguinte, a gente veio aqui para negociar o nosso cachê. Aí eu falei lá: a gente quer tanto, era quase o dobro do que a gente ganhava por dia, né? E era um salário legal que a gente tirava só de final de semana. Quando foi isso? Quanto tempo faz? Isso foi... isso já faz uns 15 anos. 15 anos. 15 anos. Só sei que aconteceu. O dono da concessionária, o seu Luiz, né, que era o dono das concessionárias, ele tinha na Casa Verde também, ele ficou lá só de canto ouvindo eu falando com os gerentes. Não, mas pô, você tá parecendo, né, o dos palhaços. E aí chegou e eu falei assim: mas por que a gente vai aumentar tanto? Eu falei assim: olha, pelo seguinte, puxei um papel, porque não tinha computador ainda, né? Puxei o papel e falei assim: olha, porque no último ano a gente vendeu esse carro, a gente interferiu na venda disso, que pelo que a gente viu nas tabelas de preço, né, que estavam no carro, a gente ajudou a fazer um faturamento de tanto, e a percentual do nosso trabalho é 0,00001%. Você não acha que a gente merece? O dono da concessionária começou a rir. Falou assim: cara, onde é que vocês arrumaram esse palhaço, entendeu? Para fazer cálculo. E aí eu falei: olha, se vocês deram aumento, escreva o que eu tô falando, esse dinheiro vai voltar para vocês. E dito e feito, Luciano, depois de 2 anos eu fui guardando dinheiro, eu comprei uma Paraty zero completa da concessionária. Deles, Então, quer dizer, a gente às vezes não tem... Lição da história: se você é dono de concessionária, não contrate palhaço que fale 3 idiomas, que tenha feito universidade. É isso aí. Porque ele vai fazer conta, cara. Ele vai fazer conta, né? É verdade. Muito bem, vamos lá, cara. Na sequência, o que acontece? Você decide montar seu próprio negócio, como é que foi? Abrir. Depois depois da experiência da Itália, né, e ainda trabalhando com essa empresa, eu comecei a trabalhar com outras agências, e aí eu comecei a ver, que falei assim: poxa vida, mas assim, eu já tenho meu trabalho, eu crio os personagens, por que não eu montar meu próprio negócio? E assim, tudo começou com meu grande amigo, que hoje eu vou jantar com ele, Oswaldo Gonçalves, que é um ator fantástico. Eu falo que ele é o multi-homem do teatro. Ele é cenografista, ele é ator, ele é figurinista, o cara tem várias habilidades. E aí
foi o primeiro trabalho que eu chamei ele para fazer comigo. A gente fez um trabalho para o Bradesco, era um trabalho do Bradesco com a American Express, alguma coisa do cartão. A gente fez um trabalho muito bacana. O pessoal adorou e aí começou o boca a boca. E esse boca a boca durou, assim, perdurou por quase 8 anos consecutivos, onde a Comediantes dell'Arte nasceu. Era uma empresa de entretenimento corporativo. Fiz trabalhos para as principais empresas nacionais e multinacionais. Você e ele? Não, ele e assim, no final, assim, nos áureos tempos, eu vou falar da Comediantes, eu tinha pelo menos uns 60 atores cadastrados, eu tinha 30 que sempre estavam rodando. Teve ator que comprou carro, teve ator que comprou apartamento, assim, tinha trabalho pra caramba. Legal. O cara, eu conheci um cara de sonorização, né, o Miguel, né, da Migson, que 11 anos consecutivos, ele fala que assim, se o negócio, se o empreendimento dele cresceu, muito foi devido a Comediantes dell'Arte. Então assim, eu fico muito orgulhoso de ter de ter construído a Comediantes dell'Arte. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Até surgir a Comediantes dell'Arte, você era um Lone Ranger, né? Você é um lobo solitário. Era você se armando, indo lá, vendendo, pintando, etc e tal. Quando você... Esse podcast aqui é sobre liderança e empreendedorismo, então eu quero agora entrar nesse ponto aqui. Quando você decide criar uma empresa, você deixa de ser o artista que vai lá se virar e fazer arte, para além de ser o artista, ser o gestor de uma empresa, né? Exato. E aí o bicho começa a pegar, né? E pegou. Então. E pegou. Vamos falar um pouquinho disso? Então, eu acho que assim, hoje quando eu ouço falar de empreendedorismo, né, Luciano, eu tenho muitas dúvidas sobre o que eu ouço, tá? Sobre empreendedorismo. Porque, assim, alguém um dia lança uma ideia e aí aquela ideia ela começa a ser copiada, replicada, e você sabe que tudo que é replicado começa a perder uma qualidade, né? É como a febre do coach, né? Porque hoje eu brinco, né? Eu falo assim, hoje qualquer cartão de visita que eu pego de alguma pessoa tem lá embaixo do coach. Né? Nada contra os coaches, mas assim, para quem realmente conhece, estudou e sabe um pouco da história de onde surgiu os coaches, que não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito tempo atrás, eu falo, cara, assim, os formatos estão muito superficiais. Eu acho que assim, existe a superficialidade. No meu caso, né, quando eu comecei a ter mais pessoas, eu saí, como você falou, do protagonismo como artista, e aí eu comecei a virar o gestor da arte de outros. Eu escrevia e criava personagens usando o ensinamento da comédia dell'arte, porque a comédia dell'arte, só fazendo um parênteses, ela não tem texto escrito e você decora. Ela tem estereótipos, as figuras do Zani, do doutor, dos enamorados, e aí você sabe o contexto da história e fala, olha, a história é essa, o conflito é esse, e aí vai. Você é o doutor e você é o Zani, então assim, é improviso. Então fica muito mais genuíno, fica realista, fica uma coisa, e eu uso muito isso hoje. Mas eu comecei a passar isso para os atores. Então, mas enquanto você escreve, dirige, etc e tal, você continua sendo um artista, você é um artista, né? Sim, mas eu já não tinha mais os holofotes. Pois né? Mas eu tô preocupado com os detalhes sórdidos do ser empreendedor, na verdade, né? Que é ter que ir no banco, ter que negociar um empréstimo com o gerente, ter que pagar o salário dos caras no dia 15, ter que entrar na sua casa um sujeito aos prantos porque o filho tá doente e não tem dinheiro para comprar e aí você de repente fala, eu tava tão legal eu bolando meu novo texto da minha nova comédia, eu preciso parar isso aqui para ver se o saldo no banco tá vermelho ou tá azul, né? Então, eu tive Peraí. Vai lá, isso eu quero pegar esse lado. Então, assim, quando começou a Comediantes, foi tudo muito lindo. E eu nunca entendi direito o que quer dizer o tal do oceano azul, porque que cor outra tem? Tem oceano verde? Tem, o verde, mas lilás, amarelo, enfim. Então, assim, eu vivi uma coisa, Luciano, que eu não falo isso de forma pedante, mas eu falo de uma forma muito tranquila. Eu fiquei 6 anos sem olhar para minha conta bancária. Porque assim, eu não podia prospectar. Eu fiquei 6 anos sem fazer prospecção. Porque o volume era tão grande de demanda que tinha. E eu acho que eu me acomodei um pouco a essa questão de que era a bola da vez, o trabalho era bem reconhecido. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Mas, cara. Enquanto está entrando, você não está nem aí. Você fala, mas vambora. Só que tudo isso que você falou aconteceu. O ator que chega e fala, eu acho que eu tenho que ganhar mais. Eu falei, mas por quê? Não, porque meu filho, porque a família.
E lidar com os atores é como lidar com em qualquer empresa você tem atores. Porque, assim, eu duvido e eu desafio qualquer empreendedor que estiver ouvindo a gente me falar se realmente as pessoas, quando estão dentro da empresa, elas estão genuinamente o que elas são. Elas não são. Elas mascaram, elas vestem uma roupa de trabalho e etc e tal. Eu tive que administrar egos, tive que administrar uma série de coisas. E eu tinha uma estrutura, não era muito grande, mas eu tinha um produtor fixo, 2 produtores freela, secretária, assistente, etc e tal, contas que começaram, não era mais só o palhaço, né, contas, então assim, eu sabia que todo mês tinha aquilo para pagar. E o mercado começou a ter as suas reviravoltas, e aí eu tive que ir dançando conforme a música. E só que isso realmente chegou uma hora que eu cansei. Eu já não estava. Primeiro que eu cansei porque eu não tinha mais eu não estava mais só brincando e ganhando meu dinheiro. Eu estava cuidando para que outros ganhassem também o dinheiro. E aí chegou uma hora que assim eu cansei mesmo. Depois de quase 10 anos eu falei, cara, não estou curtindo mais. Em 2003 eu quase quebrei. Na verdade eu quebrei positivamente. Não levei ninguém pro. Eu fiquei devendo R$2.000 para minha empresa. Sim. Mas assim, eu nunca quis buscar empréstimo, não fui buscar isso porque acho que eu ia me afundar. E aí eu mandei todo mundo embora e fiz um trato. Falei, olha, minha irmã trabalhava comigo também, eu paguei todo mundo, ninguém saiu ileso. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, quebra, mas não leva os outros pro buraco junto com você, quebra sozinho. Paguei todo mundo e fiquei 2 anos ralando para levantar de novo a Comediantes. Sozinho. Me adaptando, só ficou a minha grande parceira Conceição, né, que assim que foi de extrema ajuda. Ela ficou comigo quase 8 anos, né, foi uma parceiraça. E aí quando quebrou só ficou ela. Consegui me levantar, mas eu vou te contar, em final de 2 anos eu estava estressadíssimo e aí eu falei pessoal, eu vou viajar. E aí fui embora. Aí eu tinha uma grana, viajei 40 dias na Europa, fiz uns trabalhos por lá mesmo, eu comecei a escrever, mas eu comecei a perceber que aquele negócio já não fazia mais os meus olhos brilharem. E eu tive a oportunidade de fazer a última convenção do Comandante Rolim. E eu nunca vou esquecer que numa palestra ele virou para todo mundo. Quando ele comprou onde foi o Asas de um Sonho, eu fui quando era simplesmente a companhia de tratores brasileira que estava dizimada, não tinha nada, não existia esses hangares e tal. Ele chegou numa palestra e ele falou assim: o verdadeiro empreendedor tem que ter coragem para um dia matar seu próprio negócio. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei assim, bom, se a gente olhar para a história da Águia, 40 anos, quebra bico, tira pena, tira a unha para poder viver mais outros 30, eu estava naquele momento. Eu entrei num momento de ruptura. Aí você pergunta, poxa, mas uma coisa tão bacana, tão alegre, mas alguma coisa não estava mais vibrando. E eu acho, hoje eu tenho certeza que era a fruta amadurecendo. Eu fazia humor, eu tinha a ideia, achava que realmente o trabalho que se fazia mudava as atitudes das pessoas nas empresas, que descontraía, mas eu só via aquele modelinho da empresa que põe o cara lá 365 dias para trabalhar, 30 dias de férias, e eu acho que é um trabalho escravo pago. E aí eu vi que não mudava nada. Eu falei, bom, se não muda nada, o que eu tô fazendo? E foi aí que eu entrei na minha, entre aspas, agora eu vou fazer as orelhinhas, crise existencial. Que idade você tinha? Aí eu já tinha, isso foi em 2000, essa crise que deu foi em 2010, 2011. Eu já tinha 46 anos. Você está contando aqui o resultado de um processo de amadurecimento, um processo em que você atinge, acho que o máximo do que podia atingir naquele modo que você tinha, quer dizer, para ser diferente daquilo, você tinha que aumentar o tamanho, tinha que triplicar, e aí os problemas aumentam e a liberdade termina, né? E você fez aquilo que muita gente faz. Eu fiz isso também. Chegou uma hora eu parei e falei, bom, daqui deu, agora eu vou sair de dentro da casca e vou virar outra coisa, né? Pinta então Humor com Propósito. E aí pinta Humor com Propósito, com a ajuda de, eu falo que são os mentores, eu falo que os amigos empresários, eu fiz muitos amigos empresários, pessoas que trabalhavam em empresas, e assim, todo o trabalho que a gente fez para todas as empresas, criou-se sempre um relacionamento muito afetivo, porque a gente estava nas convenções das empresas,
E a gente fazia a parte mais gostosa, que era o quê? Claro. Divertir. Claro. Então a gente era a cereja do bolo mesmo, né? Então eu fiz vários amigos que eu tenho até hoje e muitos deles foram realmente mentores, né? Até hoje são pessoas que eu troco informação. Bom, um cara que você conhece, que eu às vezes troco figurinha, Eduardo Carmelo, Sim. que também era ator. Grande Carmelo. Um grande Carmelo, então é um cara que assim... ligar pra ele e falar, Carmelo, eu preciso falar com você, eu vou lá, a gente vai na padoca, conversa. Então ele é um cara que eu admiro, eu sigo, né? O Carmelo é aquele cara que você chega pra ele e fala assim, me deixa ser seu amigo. E ele tem essa doçura, né? Ele é um cara muito bacana. Adoro o Carmelo. Então, assim, ele, o Wagner, outro cara um cara que era empresário, tinha agência, quebrou, se levantou de novo. Então, um cara muito, ponderado. Minha esposa me ajudou muito nos últimos anos, né? E esposa a gente às vezes não ouve, né? Que a gente fala, não é isso. Mas também sempre me apoiou muito, ainda mais... Mas aí então você volta e se eu conheço um pouco o sistema, como é que funciona, você volta e fala, bom, eu não quero mais ter uma empresa com 55 caras, eu não quero mais ter que administrar, isso deve ter vindo na tua cabeça, não quero mais isso, meu modelo não é mais esse, meu modelo será outro, né? E você tem que desenhar um modelo para um negócio que, de certa forma, cara, eu não vou dizer que tá batido, é um negócio que tem oferta de montão, entendeu? Palhaço para evento tem de montão. Nossa. Empresa para fazer monitoria isso tem de montão. Isso é o que mais tem por aí, né? E você vem para voltar para esse mercado e trazer algo novo. E aí, cara, qual foi o processo? Nessa crise toda aí, seria me invalidar demais jogar o humor, porque não tem como. O humor, na verdade, ele é uma coisa que tá em mim, é do meu DNA. Mas eu chamo de DNH, né? Porque tem humor. Mas o que eu percebi foi que, assim, eu podia simplesmente falar, tá bom, o sonho acabou. Sim. E aí podia virar outra coisa. Bom, eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe, uns anos atrás, ela falava pra mim, Roberto, vai fazer outra coisa, vai cozinhar, aquele molho de tomate, vende. O pesto que você faz, vende. Você podia ser o chefe Caruso. O chefe Caruso de com cozinha. Um programa na televisão hoje, ensinando os negros a cozinhar, cara. Mas essa surpresa pra você que eu vou te contar, você não vai acreditar onde a gente vai chegar. Vai lá. Aí tá só começando, porque é o seguinte, aí veio essa crise. Eu conheci algumas pessoas da rede Ubuntu. Não sei se você conhece o Eduardo Sedental. É um cara que era da Johnson. Daí ele saiu também porque não aguentava mais. E aí eu comecei a me aproximar. Algumas pessoas que eu conhecia estavam dentro desse trabalho e tinham um trabalho que eles não fazem mais, mas faziam, que chamava Aceleradora de Propósito. Se você tem uma ideia na cabeça, venha com a gente fez um trabalho e lá eu tive a possibilidade de, nesse período de 3 meses, junto com outras pessoas também com um desconforto de querer achar um novo propósito, a gente começou a trabalhar e era um programa muito bacana. Vinham profissionais de várias áreas contar pra gente quais eram as demandas, quais eram as tendências, e aí começou a formar. E a gente tinha a gente tinha uma lição de casa, criar um projeto, sair de lá com o nosso projeto, né, para acontecer. E aí surgiu o primeiro nome da Humor com Propósito, era o Kit Diverte. Só que era assim, o kit, né, de kit diversão. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, o que as pessoas entendiam por o Kit Diverte. Aí veio de tudo, né? Festinha de animação? Carrinho de algodão doce e pipoca? Loja de brinquedo, né? Eu falei, gente, não vai colar, né? O Kit Diverte. Vibrador, com som. Aí assim, aí eu comecei a falar, pô, gente, mas peraí, propósito, humor. Cara, aí deu aquele clique. Humor com propósito. Porque era o Kit Diverte e o sobrenome ficou Humor com Propósito. Falei, gente, não precisa. É humor com propósito. Primeiro que quando você fala alguma coisa pra pessoa, ela busca, vamos falar da PNL, né? O neurológico. Você vai buscar o primeiro arquivo pra te falar o que é humor, o que é propósito. E as pessoas tinham um certo choque. Como assim humor e propósito? Porque humor, a gente tá acostumado a ver isso, né? Stand-up, etc e tal. Só que com propósito, então assim, meu grande propósito é usar a linguagem do humor para você realmente atingir e solucionar, não vou falar solucionar, mas resolver as questões que estão mais inerentes aí. E no mundo corporativo, em vários, não só no corporativo, nos hospitais, nas faculdades, em todo lugar, na família, o que mais a gente tem são questões comportamentais, né? Então assim, gente, para mim eu falo que meu mantra é:
humor é o melhor estado emocional para você conquistar equilíbrio e sucesso na vida. Eu tenho a minha tese, eu uso muito, eu faço minhas palestras, tem cheio de humor e tudo mais, né? Porque minha tese é a seguinte, cara, a pessoa abriu um sorriso, você enfia a mão e chega no coração dela, cara, não tem como. É impossível você abrir um sorriso e não abrir o coração junto. Então, se tem uma forma de você botar uma ideia na cabeça da pessoa, é fazendo com que ela dê um sorriso, né? Então, pra mim, o humor é uma arma, e ela pode ser mortal, né, cara? Porque você pode usar isso pra coisas do mal, inclusive, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que você faz para o teu trabalho ser valorizado, cara? Como é que você faz? Bicho, eu vou pagar pra um palhaço, cara, para ir fazer palhaçada. Olha o ponto que eu quero chegar, tá? Existem clientes. Tem clientes que sabem muito bem o que querem e que vão entender o teu propósito e falar, cara, vem cá, eu vou usar você na direção de algo que eu tô buscando. E tem cliente que vai falar o seguinte, cara, eu tenho meus vendedores lá, eu queria fazer uma motivação neles. O cara não tem a menor ideia do que ele quer, ele não sabe o que ele quer ver os caras dando risada, tá? Então, qualquer coisa que ele levar ali, isso acontece comigo em palestra, né? Tem um cara que vem, senta comigo, a gente desenha o evento, a palestra, e tem outro que chega pra mim e fala, eu tenho 1h30 entre o jantar e a premiação, enfia alguma coisa lá pra motivar a minha equipe, né? Isso mesmo. É broxante quando isso acontece, né? Esse cara que quer 1h30, ele compra onde tiver, o mais barato. Esse que quer fazer acontecer, esse paga pela inteligência da coisa lá, né? Ele vai te olhar não como palhaço, mas como um cara que vai fazer meu evento crescer, etc e tal, né? Como é que você faz para lidar com essas diferenças e para ser um cara que tem que ensinar para esse brucutu aqui o valor do trabalho que você faz? Assim, você falou uma coisa certa. Hoje, assim, as pessoas que me contratam, Luciano, geralmente são as pessoas que elas têm poder de decisão, porque eu já ouvi, por exemplo, quando eu faço um orçamento e já falo assim, os preços que eu cobro os preços que eu aplico não são preços exorbitantes, são preços super plausíveis, eu falo que são econômicos pelo resultado porque perdura, né, sim, Luciano? É claro. Aquela coisa, né? Você que é palestrante também, você sabe, uma palestra, quando você faz uma palestra, a pessoa, ela grava aquilo porque tem uma história, porque tem uma inteligência, é exatamente isso. O meu lance é o seguinte, eu quero fazer uma palestra para quando eu encontrar com você daqui a 10 anos, eu vou te perguntar o nome da palestra, você não lembra, eu pergunto o assunto da palestra, você tem uma vaga ideia, mas você vai me contar 5 ou 6 coisas e conceitos que foram passados lá que você nunca mais esqueceu, entendeu? Então, quando eu consigo isso, e a gente consegue, pra mim, baita sucesso, cara. 10 anos depois, o cara lembrou de mim, lembrou dos conceitos, não importa que não lembrou o nome da palestra, mas os conceitos ficaram gravados e o cara usou isso pro resto da vida. Né? Mas é isso. Sim. Tanto que, assim, eu tenho pessoas que, faz 20 anos, né, nessa praia, que quando eu encontro, às vezes sem querer, numa outra empresa, eles lembram, é exatamente o que você falou. Então, assim, tudo bem, você tem duas... massageou o ego. Não é isso. Eu entendo hoje, de uma forma acho que mais madura, que o meu trabalho... eu realmente estou a serviço das pessoas, isso eu não tenho dúvida. Eu estou a serviço de pessoas se eu ajudo uma pessoa a ela despertar alguma coisa que vai melhorar a vida dela, mas pelas próprias mãos, aí eu tô feliz, sabe? Porque assim, claro que a gente é ovacionado, tem gente que vai e te bajula, e tudo bem, isso faz parte também. Mas aquela coisa de subiu a cabeça, né? O estrelismo, essas coisas, tudo bem, a gente respeita. Agora, esse cliente que ele valoriza... Então, assim, eu tenho clientes que, claro, é o que você falou, já até me conhecem. Sim. Como é que eu percebo quando tem isso? Eu passo para ele um orçamento. Ele não mexe uma vírgula. Ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o valor que tem. Esse outro, quando ouve falar em humor com propósito, ele não tem a cultura. Eu tenho que acolher também, eu não posso julgar ele. Sim. Então eu procuro mostrar para ele o diferencial e hoje eu tenho que usar as ferramentas que estão até mais legais, né? A tecnologia. Então hoje eu estou em processo de edição de vários vídeos, porque os vídeos eles rapidamente eles mostram para a pessoa o que é. Não tem que ficar dúvida. Tanto que hoje eu tenho um site, mas o site eu já estou revendo ele. Eu não quero mais site. Eu quero simplesmente ter um vídeo. Olha, o humor com propósito é isso. E no vídeo você vai, em breve você vai assistir. Não sou eu que falo. Você vê o que acontece, tem o depoimento das pessoas que contrataram e aí quer levar para o seu negócio? Sabe, eu também entendi que quando você faz muita coisa, isso é um toque, tá?
Cara, eu tenho uma síndrome, a síndrome da criação. Eu tô sempre com a cabeça pronta para criar, mas eu percebi, não só eu percebi, mas muitos me falaram menos. O próprio Eduardo Carmelo falou assim: Caruso, uma coisa só. Uma coisa, 2 coisas, 3 no máximo, tá ótimo, tem muito trabalho para fazer. Então assim, não adianta sair atirando para todo lado. Faz bem aquilo que você faz. Foca no caminho, né? Foca no caminho. Então assim, eu acho que eu tenho 2 papéis hoje. De mostrar para não só os empresários, mas, por exemplo, a gente tem um gap muito grande dentro da área da saúde. A gente tem um problema seríssimo com a rede de profissionais da saúde, porque eles não são assistidos, né, comportamentalmente, emocionalmente, como deveriam. E eu não consigo entender a administração da área da saúde, porque é o seguinte, vou contar um caso rápido. Minha mãe foi hospitalizada não faz muito tempo, e aí a enfermeira vem para dar o remédio para ela naquela hora. O que acontece? Ela bate na porta, ela entra e ela fala assim: olá, dona Henrica! Bom dia! Tudo bem com a senhora? Mas nesse tom. Eu tava sentado, daí minha mãe olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei, não entendi nada, né? E ela de novo entrou e falou assim: tudo bem com a senhora? Aí eu virei e falei assim: desculpa, posso te falar uma coisa? Minha mãe não é surda. Só que aí, eu depois conversando com a enfermeira, assim, pessoas com mais de 80 anos, você já é meio que protocolo, sim, você chega já falando mais alto, porque a probabilidade da pessoa ter perda de audição. Então chega uma hora que assim, quando começa a ficar muito pasteurizado, todo mundo é caixinha, tratado igual, aí o negócio começa a pegar. Então, eu hoje tenho essa missão de ser claro com o cliente que não tem o conhecimento, procurar mostrar para ele, isso não vai querer dizer que ele vai entender, porque eu já ouvi gerente de produto que chegou para mim e falou assim: poxa, mas a tua palestra que você vai fazer num dia é mais do que o meu salário. Aí eu só pude falar: se você não está feliz com o seu trabalho, eu acho que você deve reavaliar a tua vida e buscar outra coisa. Então hoje tem um desafio, sim. E o desafio, porque a Humor com Propósito criou-se a Humor com Propósito em 2016. Sim. Então eu tô com um recém-nascido na mão, sim, mas com uma energia, né, de um Avenger, de um Thor da vida. Legal. Então assim, tem muito trabalho para ser feito, a comunicação tem que ser muito legal. E assim, e é isso, né? São essas conversas que nem com você, que nem o Epicentro, foi legal. Sim. Onde a gente começa, Edmur, né, o Edmur Sayano, eu fiquei muito feliz, né? E aqui relembrando o Epicentro, né? Obrigado de novo, Jordão. Vou fazer um jabazinho pra ele, né? Que pra mim ele é um Rottweiler, né? Ele é um Rottweiler, entendeu? Mas assim, quando eu terminei a palestra no Epicentro, primeiro que eu não imaginava que pudesse mexer tanto com o público, porque foi aquilo que você falou, você chega no coração com o sorriso. É muito legal. É muito legal. Sim. E aí veio você, o Edmur Sayane e o Jason, né? Que vieram lá na coxia. E aí eu fiquei extremamente emocionado. Só de falar me emociona, porque eu falei, cara, tocou. E acho que é isso que a gente tem. Acho que se a gente pode tocar as pessoas para que elas possam dar um salto, ou ganhar mais resiliência, ou ganhar mais paz na vida delas. E mesmo, né, que não deem o salto, cara, o fato de você ter dado uma mexidinha ali ajuda a quebrar um pouco. Eu tô fazendo fisioterapia. Aliás, eu vou ter que terminar aqui com fisioterapia, né? E eu chego na fisioterapia, deito lá, o cara pega meu joelho e começa a puxar o joelho. E fica puxando meu joelho. Não é nada aqui. Ele fala, todo dia ele fala: o que você tá fazendo? Tô soltando as juntas. Tô soltando as coisas, porque isso fica tudo travado. E as pessoas ficam travadas, cara. E se você consegue subir num palco e fazer com que elas se destravem durante alguns minutos, aquilo é como uma sessão de fisioterapia, cara. Que você vai relaxar pra tua vida e aí vem os insights, que é a coisa mais fantástica. Eu falo pros caras, bicho, eu terminei de fazer minha palestra aqui, que você amou. E eu falei 90 minutos de obviedades. Tudo que eu falei você já ouviu, tudo que eu falei você já sabe, você já leu isso aqui, cara. Mas desse jeito eu não tinha visto. Entendeu? Com esse ângulo que você mostrou eu não tinha visto, isso me deu uma sacada. E isso eu trago pro programa e para tudo aquilo que eu faço, né? Olha, vamos caminhar aqui para os nossos finalmente. Eu quero te fazer uma provocação aqui. Humor. Me fala um pouquinho do humor. Esse teu bom humor insuportável, cara. Entendeu? Com a mensagem que entra no celular é insuportável. O texto é insuportável. Cada hora imitando um treco. Estou aqui na Marginal de Pinheiros, um congestionamento de 60 km. Que maravilha! Agora eu vou botar para ouvir aqui. Escutem comigo, pá. É insuportável, cara. O que é isso? É combustível para sua vida? Cara, combustível. Na verdade, eu acho que quando eu fiz a história na Itália, eu comecei a perceber que tudo que a gente vê a cada instante, você pode criar em cima.
né? Você tira alguma coisa bacana. E eu sou um assim, se você falar assim, do que você se alimenta além da comida normal, eu me alimento da situação do cotidiano. A situação do cotidiano é riquíssima. Tudo que acontece. Às vezes eu vejo uma mulher atravessando com um carrinho na rua e aí eu vejo uma situação acontecer. Eu vejo uma pessoa que está dentro do carro e aquilo vai me dando alguns insights. E aquilo me alimenta, me dá combustível. Eu preciso estar com pessoas. As pessoas são meu grande combustível. Eu gosto muito de trabalhar o humor imediato. Né? É humor não preparado, não tem texto, é humor. E comédia dell'arte. E aí é que eu quero te contar que foi o grande, pra gente chegar no final, mas para contar pro pessoal, eu tenho um cliente, né, que se tornou um grande amigo, né? E esse cliente a gente fazia, durante 5 anos eu fiz sempre um encontro de distribuidores dele. E a gente ia para os litorais aqui, ia para Angra, ia para Litoral Norte, ia para Juqueí, tarará, e sempre com esses distribuidores. A partir de um determinado momento, ele começou a fazer viagens internacionais com um número menor de distribuidores, sempre aquela coisa de metas e tal, mas, viagem internacional, então eu ia para França, ia para Itália e tal. Um belo dia eu fui jantar com ele. E aí a gente conversando, eu falei assim, poxa vida, você não faz mais evento no Brasil, você não me contrata mais, mas brincando. Aí ele falou, não, ele me explicou, olha, viajar para a Europa ou para outro país é mais bacana, se colocar na ponta do lápis vale mais a pena, dá mais resultado, enfim, ele me contou, me justificou porque funcionava. Aí eu joguei na mesa, falei assim, bom, se você me levar para uma viagem dessa e pagar todas as minhas contas e eu não tiver que colocar a mão no bolso, eu vou de graça pra você e faço um trabalho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, tô. E eu tava com meu cunhado. Aí ele repetiu, ele falou assim, você tá falando sério? Eu falei, sim, isso foi em outubro de 2016. Eu falei, não, daí, sabe aquela coisa de dar a mão, corta aqui, vai... Tá bom, final do ano eu mandei os e-mails de Feliz Natal, Feliz Ano Novo e mandei um pra ele e brinquei. Falei, e aí, tá de pé a viagem? Não teve retorno, não voltou e tal. Dia 10 de janeiro, eu recebo um WhatsApp dele. E aí, Caruso, seu passaporte tá em ordem? Eu falei, oi? Como assim? Eu falei, nós vamos viajar e tua passagem tá sendo emitida. Você esqueceu que a gente tinha combinado? Eu falei, pô, mas te mandei e-mail. Bom, enfim, expliquei. Moral da história, em 3, 4 dias eu consegui tirar um passaporte, renovei meu passaporte brasileiro. Viajei com um grupo de 40 pessoas, fomos para a região de Val d'Aosta, na Itália, na divisa com a Suíça e a França. Logo na Itália. E aí, logo na Itália, e eu levei 10 entidades comigo. Sim. E todo dia eu entrava numa delas. E aí, tanto que no Face eu comecei a jogar alguns highlights e vai nascer agora, né? E quem organizou essa viagem, né? É um vizinho seu aqui, que é a Academia Gastronômica, que fica aqui perto da Pavão. Sim. E aí ele organizou essa viagem e hoje mesmo, antes de vir para cá, tive uma reunião com ele porque vai nascer em breve as viagens enogastrocômicas. Ele adorou a ideia. Adorou a ideia. Então, genial. Assim, só para você, assim, eu queria internacionalizar o trabalho e a ideia agora é levar grupos empresariais, né, as empresas que estão interessadas em motivar e fazer o mesmo trabalho, só que com um trabalho inteligente, bem-humorado. Então, assim, vai ter prazer, vai ter sabor, saberes, conhecimento, cultura e diversão. Viagem gastrocômica. Então gastrocômica, muito mais um produto que vai nascer. Perfeito. E tem outra coisa, mas eu vou deixar para o próximo contar, porque eu vou contar depois que você desligar aqui. Quem quiser conhecer o teu trabalho, como é que chega em você? Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, assim, fala direto comigo, porque assim, hoje eu tenho uma pessoa, tenho um avatar, que é o César Almeida. O avatar César Almeida, né, que faz toda a parte de conexão com as empresas, mas você pode entrar no site, no www.humorcompropósito.com.br. Tá. Ou então você pode escrever para mim, pode escrever. Facebook tem a página Humor com Propósito, lá você vai ver todos os filmes, os vídeos que tem. O canal do YouTube ainda vai ser lançado oficialmente, né? Tem já algumas coisas, é só procurar também Roberto Caruso Humor com Propósito. Você dá o e-mail? Instagram, e-mail, tem o meu direto, que é Caruso, com S, né? Então é C-A-R-U-S-O, caruso@humorcompropósito.com.br e tem esse daqui que todo mundo gosta desse e-mail, que é o quero@humorcompropósito.com.br. Genial. Agora o celular também eu vou dar, porque celular é o WhatsApp, é 011 94100 6808. Liga pra mim que eu te convido para um café com biscoito. Esse é o maior jabá já feito no Leadercast, cara. Desse tamanho nunca teve. Tinha que ser o primeiro, né?
Grande Caruso, olha, cara, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, viu, bicho? Eu tava lá, eu tava no palco, aliás, na plateia, eu assisti você caracterizado lá, eu vi as entidades se formando, vi cada uma delas, admiro de montão essa capacidade que você tem você não, o ator tem, né, de se caracterizar, incorporar aquilo, não sair do tipo, né, porque você não consegue, não dá pra conversar com o Caruso, você vai conversar, é o personagem que tá ali, né? E isso desperta o lado da criança, cara. Então, se você não consegue ver graça nisso, se você não consegue se emocionar quando vê o palhaço, é porque teu lado criança já morreu, cara, já ficou trancado lá. Então, quem tem ainda um pouco de criança dentro de si, não tem como não ser tocado por alguém que vem com um trabalho que eu acho que é mais do que nobre, cara. Eu acho que é um trabalho assim que é um talento que eu até invejo, cara. Não faço como você faz, faço de um outro lado todo, mas invejo de montão essa capacidade de incorporar e fazer a graça e fazer esse humor. Por favor, continue sendo insuportavelmente bem-humorado. Luciano, obrigado a quem está ouvindo também o podcast. É um prazer estar aqui no Café Brasil. Opa! Né? E assim, nessas últimas palavras, eu convido, se por acaso alguém está ouvindo e sentiu vibrar alguma coisa aí dentro da criança, não deixa ela morrer, porque ela nunca vai morrer. Ela nunca vai morrer. Ela talvez tenha crescido um pouco, mas acho que vale a pena você abrir esse zíper do adulto, desafrouxar a gravata, você pôr o chinelinho, sabe? Você brincar, rolar na grama. E talvez você não tenha com quem brincar, então liga pra mim, liga pro Lu, porque a gente ajuda você. Valeu, Lu, obrigado. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.